A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas que neles existem. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e gloriosa palavra de Deus. Não esqueçam, o profeta Oséias, usado por Deus, ele disse que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Não é por falta de outra coisa. Eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão se consagrando, eles estão lendo a Bíblia, louvado seja Deus, mas o único motivo de estarem sofrendo não é outro, é falta de conhecimento. Louvado seja Deus! E eu quero trazer neste momento, através do Espírito Santo de Deus, conhecimento da palavra de Deus para todos vocês. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, alguns versículos da Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 24, louvado seja Deus, até o 27. Louvado seja Deus. Veja o que diz esses versículos das Santas Escrituras. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é palavras minhas. Não é palavra de um homem qualquer. Palavra de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele dando este sermão para uma multidão, louvado seja Deus, glória a Jesus, muitas pessoas seguiram a Jesus Cristo, uns seguiam por interesses materiais, louvado seja Deus, uns seguiam a ele porque ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e as pessoas comeram, encheram a barriga, louvado seja Deus, e para não quererem trabalhar, louvado seja Deus, para não quererem se esforçar, glória a Jesus, para adquirirem o alimento cotidiano, seguiram a Cristo para toda vez que tivesse com fome, ele, louvado seja Deus, simplesmente fizesse um milagre e enchiam a barriga deles, louvado seja Deus. Outros seguiam a Cristo, mas eram apenas religiosos, louvado seja Deus. E é um grande perigo a pessoa ser simplesmente religioso, louvado seja Deus. O importante é ser um discípulo de Cristo. O importante é ser um praticante da palavra. Então Jesus, ele fez essas duas comparações. Ele disse, todo aquele, ou seja, qualquer pessoa que escuta estas minhas palavras e as pratica, louvado seja Deus, Jesus está dizendo, todo aquele, qualquer pessoa que ouve esses meus ensinamentos e põe em prática, louvado seja Deus, não é aqueles que simplesmente ouve, gosta e depois deixa para lá e continua a vida da mesma maneira, louvado seja Deus, pecando, desobedecendo ao Senhor Deus. Não, nada disso. Jesus está dizendo, todo aquele que ouve essas minhas palavras, glória a Jesus Cristo, e as põe em prática, louvado seja Deus. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus. Alguém perguntou, irmão, tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus? Eu digo, tem.
pessoa olhou para mim, ué, tem coisa melhor que ouvir a palavra de Deus? Eu digo, claro que tem. Então, me diga o que é, louvado seja Deus. É ser um praticante da palavra. É melhor do que ser um ouvinte. Louvado seja Deus. Só em você ser ouvinte, já está fazendo uma boa coisa, já está meio caminho andado, louvado seja Deus. Lá em Apocalipse diz, louvado seja Deus, bem-aventurados, felizes, os que lerem as palavras da profecia desse livro. Felizes, louvado seja Deus. Simplesmente feliz, bem-aventurado, louvado seja Deus. Mas bem-aventurado é os que ouvem e praticam, louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Uma certa vez, quando Jesus estava caminhando, louvado seja Deus, para o Calvário, louvado seja Deus, uma certa pessoa disse para ele, bem-aventurado e feliz, louvado seja Deus, foi o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Ele disse, mas bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Louvado seja Deus. Então, é melhor do que ouvir, é ser um praticante. Aí Jesus está dizendo, todo aquele, qualquer pessoa que ouve essas minhas palavras e põe em prática, sinceramente, não são todos que ouvem a palavra de Deus que põem em prática, louvado seja Deus, ouve só por ouvir. Jesus está dizendo, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ou seja, Jesus está dizendo, é como um homem sábio. Então, quer dizer que quem ouve a palavra de Deus e não põe em prática não é sábio. É insensato. É um louco. Louvado seja Deus. Aí Jesus está dizendo, assemelhá-lo-ei a um homem insensato. Eu compará-lo-ei, eu vou comparar essa pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática, Jesus está dizendo, eu vou comparar com um homem sábio. Louvado seja Deus. Aí ele diz que esse homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. A pessoa só é realmente sábio se for um praticante da palavra de Deus. E sendo praticante da palavra de Deus, está construindo a sua casa sobre a rocha, em cima da rocha. Louvado seja Deus. E em seguida Jesus dá o exemplo que nós vamos ver. Então, que eu e você seja sábio, sejamos sábios. Que nós não sejamos somente um leitor da palavra de Deus, somente um ouvinte da palavra de Deus. Que nós não sejamos somente uma pessoa que gosta de ler ou de ouvir a palavra de Deus. Que nós não sejamos apenas uma pessoa que gosta de ir à igreja, de ouvir os hinos. Isso é muito bom. Mas melhor é ser um praticante da palavra de Deus. Então Jesus disse, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Quem tem que construir a sua casa, ou seja na rocha, ou seja na areia, melhor se for na rocha. Mas quem tem que construir é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua esposa, ou alguém da sua família. Não, quem tem que construir é você. Louvado seja Deus. É você que, nesse sentido, é o construtor. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo diz, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Então, nós vemos aqui exemplo de dois construtores. Louvado seja Deus. O versículo sagrado diz, os dois alicerces, ou seja, as duas construções, os dois fundamentos. Eu pergunto, a sua casa, eu estou falando da casa espiritual, não é da casa em que você mora, louvado seja Deus. A sua casa espiritual está edificada, está construída, está alicerçada em cima de areia ou em cima de pedras. Louvado seja Deus. Veja o exemplo desses dois homens. Um construiu a sua casa sobre a rocha, a pedra. Outro, para economizar, ele construiu a sua casa sobre a areia. Louvado seja Deus. Agora veja o que sucedeu para eles dois.
Veja a diferença, viu? O versículo sagrado diz: bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O versículo sagrado diz, aleluia, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Está vendo? Este homem, ele construiu, como eu acabei de ler, a casa dele em cima das pedras, das rochas. Louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Tudo bem, ele gastou mais, louvado seja Deus. Teve que comprar as pedras, teve que cavar, louvado seja Deus, para ali colocar as pedras, teve que quebrar as pedras. Você sabe muito bem disso, e para construir uma casa, louvado seja Deus, quem quer construir uma casa segura, compra uma caçamba, um caminhão de pedras, louvado seja Deus. As pedras vêm grandes, vêm médias, vêm pequenas, mas as grandes têm que ser quebradas. Isso leva muito esforço, leva muito trabalho, muita dedicação. Louvado seja Deus. Tem que cavar o local que vai colocar as pedras para fazer o alicerce. Muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Louvado seja Deus. Depois coloca aquelas pedras ali, aí ela vai preparar a massa, louvado seja Deus. Ela vai gastar cimento, areia, despejar ali sobre aquelas pedras, para depois começar a colocar os tijolos, louvado seja Deus. Isso leva tempo, muito esforço, louvado seja Deus. Gasta dinheiro com pedra, com cimento, louvado seja Deus. Mas a casa fica segura. A casa fica alicerçada, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, esse homem que ele fez, que ele construiu essa casa sobre a rocha, diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, que bendito seja o nome do Senhor. Veio o quê? Desceu a chuva, louvado seja Deus. A chuva vem para todos. Para aqueles que têm casa, para aqueles que não têm, louvado seja Deus, para aqueles que moram de aluguel, louvado seja Deus, e daí por diante a chuva vem para todos. Deus não faz exceção de pessoa. Deus tanto manda a chuva para todos, como manda o sol para todos, louvado seja Deus. Então, desceu a chuva, correram rios, está vendo? Foi tanta chuva, louvado seja Deus, que, glória a Jesus, as ruas ficaram inundadas. Parecia um rio, aquelas correntes de águas, louvado seja Deus. Glória a Jesus, você sabe que as águas correm para o rio, louvado seja Deus. A do rio corre para o mar, louvado seja Deus. Então desceu a chuva, mas foi muita chuva mesmo, louvado seja Deus. Desceu a chuva e correram os rios. E o que mais? E assopraram os ventos. Olha, o combate foi grande, viu? O combate foi grande com, louvado seja Deus, aquela casa que foi construída sobre a rocha. Louvado seja Deus. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. E combateram, louvado seja Deus. Lutaram contra aquela casa para derrubar. Mas sabe qual foi o resultado? A palavra de Deus diz, louvado seja Deus. E combateram aquela casa, louvado seja Deus. E não caiu. Está vendo o quanto valeu a pena tanta dedicação, tanto esforço para construir a casa sobre a rocha, sobre as pedras? Louvado seja Deus. Como eu já disse, o dono, o proprietário, gastou bastante com pedra, com cimento, gastou bastante esforço para quebrar as pedras, cavar o buraco para fazer o alicerce. Louvado seja Deus. Demorou mais a casa ser construída, mas em compensação valeu a pena. Olha o que o versículo sagrado diz. Louvado seja Deus. Que apesar de terem descido as chuvas, só correrem os rios, sopraram os ventos e combaterem contra aquela casa, o versículo sagrado diz, e não caiu. Sabe por que aquela casa não caiu? O versículo sagrado responde, porque estava edificada sobre a rocha, porque estava construída
alicerçada sobre a rocha. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que bom exemplo, né? Louvado seja Deus, desse construtor para todos nós. É Jesus que deu esses dois exemplos. Um exemplo de uma pessoa que agiu positivamente, foi o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e um mau exemplo de outro que construiu a sua casa sobre a areia. Veja o que diz o versículo sagrado, versículo 26. Glória a Jesus. Versículo 26 diz: E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, louvado seja Deus, Jesus está dizendo, e todo aquele, qualquer pessoa que ouve, ele não está dizendo que escuta. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Você pode dizer, não, pastor, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Então me explique, eu vou explicar o que é escutar. Escutar é quando alguém fala com você, louvado seja Deus, e entra no ouvido e sai no outro. Você simplesmente escutou. Ou então quando você fala com um filho seu, com uma filha sua, para fazer uma coisa ou para não fazer, louvado seja Deus. E ele ou ela simplesmente escuta, entra no ouvido e sai no outro. Não lhe obedece. Louvado seja Deus. E o que é ouvir? Ouvir é receber. É guardar no coração aquilo que ouviu, é pôr em prática. Aí Jesus está dizendo, e aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, não põe em prática os meus ensinamentos, e olha que existem milhares de pessoas nessa situação. Infelizmente, não deveria existir, mas existem milhares de pessoas nessa situação. Até mesmo muitos que são da igreja, louvado seja Deus, que dizem ser evangélicos, daí por diante, louvado seja Deus. Mas o importante não é pertencer a uma igreja, o importante não é ser evangélico, o importante, louvado seja Deus, não é cantar no grupo musical da igreja, no coral, o importante não é ser o pastor da igreja, o importante é ser cristão, um seguidor de Cristo. O importante é ser um praticante da palavra. Pois nessa mensagem nós vemos o exemplo. Louvado seja Deus. Agora, o segundo homem. E aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, sem juízo. É comparado a uma pessoa que não tem juízo. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo, toda pessoa que ouve as palavras dele, os ensinamentos dele, e não põe em prática, é comparado a uma pessoa sem juízo. Louvado seja Deus. Que, ele diz, louvado seja Deus, e compará-lo-ei, louvado seja Deus, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Está vendo que mau exemplo desse homem? A diferença do outro? Este segundo homem, louvado seja Deus, que edificou a casa dele na areia, ele não quis ter muita despesa, louvado seja Deus, iria ter que comprar um caminhão de pedra, uma caçamba, louvado seja Deus, iria ter que comprar mais cimento, iria ter que cavar o chão e bota esforço nisso, bota trabalho. Cobra muita força, muito esforço, muita dedicação, louvado seja Deus, gasta muitas calorias, soa muito. Ele não quis, louvado seja Deus. Ele quis ter menos trabalhos e menos gastos. Louvado seja Deus. Ele quis economizar. Louvado seja Deus. Mas no final teve um grande prejuízo. De que adiantou? Louvado seja Deus. Ele quis evitar de gastar com mais pedra e daí por diante, mais cimento, mão de obra, mas mais na frente teve um prejuízo maior. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que querem poupar acham, né, entre aspas, acham que estão, louvado seja Deus, gozando a sua vida, louvado seja Deus, e não querem se esforçar, se dedicar em praticar a palavra de Deus, louvado seja Deus, e vive neste mundo como outra pessoa qualquer vive, louvado seja Deus, não tem respeito pela palavra de Deus, não tem temor, louvado seja Deus, e não sabe que lá na frente, no futuro, como aconteceu com este homem, o prejuízo será grande, será enorme. Infelizmente, se for para a perdição eterna, aí o prejuízo
Foi enorme mesmo, viu? Louvado seja Deus. Pois bem, o versículo sagrado diz, glória a Jesus. Vou repetir o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Agora veja, escuta o que diz o versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. As mesmas coisas que surgiram para o primeiro homem que construiu a casa dele na rocha, as mesmas coisas vieram para o segundo homem que construiu a casa dele na areia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque todos os dois estavam aqui neste mundo. Louvado seja Deus. Alguém disse, pastor, ore por mim para Deus me livrar do diabo. Louvado seja Deus. Pai, o diabo deixar de me tentar, de me perseguir. Então, querido, eu vou orar por você para você morrer, para Deus levar. Não, pastor, não, eu não quero não. É o único meio. Enquanto estiver aqui nesse mundo, seremos tentados pelo diabo, seremos perseguidos, louvado seja Deus. Mas se nós formos praticantes da palavra de Deus, nós seremos mais do que vencedor, como foi Jesus Cristo, louvado seja Deus. Jesus disse, eis que vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façai vós também, louvado seja Deus. Portanto, se nós seguirmos, se nós formos praticantes da palavra de Deus, o diabo vai continuar nos tentando, vai continuar nos perseguindo, mas vai continuar perdendo. Louvado seja Deus. Aí o versículo sagrado diz, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Como eu já disse, as mesmas coisas que vieram para o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram para o homem que construiu a casa dele na areia. Ele não quis ter mais trabalho, ter mais gasto, louvado seja Deus, e preferiu construir a casa dele na areia, louvado seja Deus. Terminou primeiro do que a do outro. Entrou para dentro da casa, louvado seja Deus, e ficou, louvado seja Deus, morando ali naquela casa, vendo o outro ainda terminando de construir a dele, e deve ter pensado, mas é besta, louvado seja Deus. Começou primeiro do que eu, louvado seja Deus, e ainda não terminou. Eu comecei depois dele, já terminei, já estou morando na casa, já estou desfrutando, e ele ainda está terminando de concluir a casa dele, louvado seja Deus. Mas a diferença vem depois. Então, as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, louvado seja Deus, que vêm para o povo do mundo, que não servem a Cristo, louvado seja Deus, vem para nós. Por quê? Porque nós estamos neste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós nascemos neste mundo, vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Louvado seja Deus. Assim como Jesus nasceu neste mundo, viveu neste mundo, mas não era deste mundo, foi para o céu, louvado seja Deus. Assim somos nós, se formos obedientes à palavra dele, um dia iremos para o céu também. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem somente. Louvado seja Deus. Então, vem as mesmas lutas, vem os mesmos problemas. Mas a diferença é que quem é praticante da palavra de Deus, essa pessoa edificou sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha, é a pedra da esquina. Essa pessoa vence os problemas, vence as lutas, vence as dificuldades, louvado seja Deus, vence as tentações, vence as perseguições, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque é um praticante da palavra. Louvado seja Deus. Mas quem não é, quem é somente um ouvinte da palavra de Deus, quem vai à igreja só por ir, quem lê a palavra de Deus só por ler, quem ouve só por ouvir, louvado seja Deus, mas não presta atenção, não tem respeito pela palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, louvado seja Deus. Quando surgem as lutas, os problemas, louvado seja Deus, que surgem para todos, a pessoa se desespera, quer arrancar os cabelos da cabeça, quer jogar a toalha fora, quer desistir de tudo. Por quê? Porque não é um praticante da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mas o que é praticante, não. Louvado seja Deus. É um vencedor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Então, o restante do versículo 27, que é sobre o homem que construiu a casa dele sobre a areia, louvado seja Deus, eu vou repetir o versículo 27, tá certo? Diz assim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Agora veja o que diz o restante do versículo.
e caiu. Louvado seja Deus. A diferença, louvado seja Deus, do homem que construiu a casa na rocha para o homem que construiu na casa na areia, louvado seja Deus, foi essa. Foi que a casa do homem que ele construiu na rocha, ela não caiu. Ela passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas inundações, recebeu as mesmas pancadas dos ventos, dos rios, mas não caiu. Ao contrário do homem que construiu a casa dele na areia. O versículo sagrado diz, e caiu. Enquanto a do outro não caiu, louvado seja Deus. Então, do que adiantou? Do que adiantou ele tentar economizar o dinheiro dele, o esforço, louvado seja Deus, gastar menos? Do que adiantou? Louvado seja Deus. Passou para dentro da casa dele primeiro do que o outro, mas quando veio a chuva, quando os rios inundaram, quando os ventos sopraram contra aquela casa, ela caiu. Enquanto o outro teve mais gastos, mais esforços, louvado seja Deus, passou mais tempo para construir, mas depois que entrou na casa, depois que tomou posse da casa, louvado seja Deus, a casa continuou de pé, continuou firme, segura, louvado seja Deus. E quer saber mais de uma coisa? O versículo sagrado termina dizendo, e caiu, a casa caiu, e foi grande a sua queda, enquanto a outra diz, e não caiu. Pronto. A diferença já foi grande para essa daqui, que essa daqui caiu, e caiu, mas não foi simplesmente caiu. Jesus concluiu dizendo, e foi grande, foi enorme a queda daquela casa. Louvado seja Deus. A tragédia foi feia, foi horrível. Louvado seja Deus. Não adianta, meu querido, minha querida irmã, meu querido ouvinte, não adianta simplesmente ler a palavra de Deus, ouvir, ir à igreja, cantar no coral, louvado seja Deus, tocar um instrumento na igreja, ser o pastor da igreja, ser o tesoureiro, louvado seja Deus, ser o porteiro, daí por diante, se não for um praticante, não adianta. A palavra de Deus diz no livro de Amós, no capítulo 3 e no versículo 3, a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Louvado seja Deus. Se eu, você ou qualquer um é simplesmente um leitor da palavra de Deus, é simplesmente um ouvinte, é simplesmente uma pessoa que gosta de ir à igreja, que canta no coral, é simplesmente um obreiro, louvado seja Deus, é simplesmente um pastor da igreja e não é um praticante, não adianta. Deus não está comigo e com você se nós não formos praticantes da palavra dele. É o que a palavra de Deus diz. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou seja, se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, com o que ela fala, como eu devo andar, Deus não anda comigo, eu ando sozinho. Eu posso dizer o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo que Deus anda comigo, que eu estou bem acompanhado, por ilusão, não está. Louvado seja Deus. Se eu não for um praticante da palavra dele, se eu não estiver de acordo com o que a palavra dele diz, louvado seja Deus. É o que ele está dizendo, louvado seja Deus. Andarão dois juntos? Observe que é uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Louvado seja Deus. Esse versículo na linguagem de hoje é, como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não estiverem de acordo, ou seja, sem terem combinados antes? Como é que Deus vai andar comigo, com você, conosco, se nós não estivermos de acordo com a palavra dele? Se nós não formos praticantes, não tem como. Está sozinho. Louvado seja Deus. O salmista Davi disse, louvado seja Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Existem dois significados da palavra temer. Um é medo e o outro é respeito. No caso aqui está sendo respeito. Então, o anjo do Senhor, o salmista Davi diz, acampa-se, está acampado ao redor
dos que o temem, ao redor de quem respeita a palavra de Deus, ao redor de quem pratica a palavra de Deus, anda de acordo com ela, como ela manda. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem anjo ao redor. Então o salmista Davi diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra de todo mal. Guarda, protege e livra, e dá livramento de todo o mal. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, nem tem anjo ao lado, nem tem proteção, nem tem livramento. E está exposto a todo mal. Louvado seja Deus. Está exposto a todo mal. Então, a palavra de Deus diz: louvado seja o nome de Jesus. Vou repetir, Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Louvado seja Deus. Ou seja, noutra tradução diz: por acaso, duas pessoas viajam juntas, sem terem combinado antes? Nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós estamos de passagem. Todo ser humano, louvado seja Deus, está aqui de passagem. Louvado seja Deus. Eu não vi ninguém dizer ainda que, louvado seja Deus, tem alguém vivo aqui na terra com 150 anos. Eu já ouvi até 127, mas 150 eu ainda não ouvi. Se você já ouviu, louvado seja Deus. Eu mesmo não ouvi ainda não. Louvado seja Deus. Mas mesmo que viva 150 anos aqui na terra, em comparação à eternidade, 150 anos não é nem um segundo lá. Louvado seja Deus. Então a Bíblia está dizendo, Amós 3:3, por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Nós estamos, todos seres humanos, estamos de passagem. Quem for praticante da palavra de Deus, ao partir deste mundo, estará com Cristo para sempre. Louvado seja Deus, nas mansões celestiais, louvado seja Deus, reinando para sempre com o Senhor Jesus. Quem não praticarem a palavra de Deus, ao partir deste mundo, irão para a perdição eterna, onde irão sofrer eternamente. Louvado seja Deus. Não é sofrer um dia, uma semana, um mês, um ano, não, nada disso. Sofrer eternamente. Lá é só sofrimento. Então, nós estamos aqui de passagem. Aí repito o que diz Amós 3:3. Por acaso duas pessoas viajam juntas, sem terem combinado antes? Eu e você tem que combinar antes de partir deste mundo. Nós temos que combinar, estar combinado com a palavra de Deus. Nós estando combinado com a palavra de Deus, estando de acordo, combinado com ela, quando partirmos deste mundo, louvado seja Deus, aí sim, estaremos para sempre com o Senhor. Se não estivermos combinados de acordo com a palavra de Deus, se não combinar, louvado seja Deus, se não fizer o que ela manda, estará vivendo só aqui na terra, não terá o Senhor Deus como a sua companhia, louvado seja Deus, pois a palavra dele diz que não anda dois juntos se não estiver de acordo, então estará vivendo só aqui na terra, e quando partir daqui para a eternidade, louvado seja Deus, irá fazer essa viagem sozinho. O versículo diz, ó, por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Então a sua viagem irá sozinho. Não terá ninguém para interceder por você. Irá sofrer por toda a eternidade. Não compensa. Meu amado querido irmão, minha amada querida irmã, meu ouvinte, louvado seja Deus, não compensa não. Viver neste mundo em rebeldia à palavra de Deus, em desobediência à palavra de Deus. Não adianta, louvado seja Deus. Você viu esse exemplo maravilhoso que Cristo deixou para nós, desses dois homens, desses dois construtores. Um construiu a casa na rocha, o outro na areia. Louvado seja Deus. Não construa a sua casa na areia. A areia não oferece firmeza. Não oferece. Pedra oferece firmeza, segurança. Louvado seja Deus. Areia não oferece. Louvado seja Deus. Quem constrói a casa, como eu já disse, sobre a rocha, sobre as pedras, tem mais trabalho, mais esforço, mas compensa.
Louvado seja Deus. Mas compensa, a casa está segura. Vai compensar eu e você ter mais, se esforçar para praticar a palavra de Deus, lutar para não cair em tentação, para vencer o pecado, para andar de acordo com a palavra de Deus. Vai compensar. Quando partirmos desse mundo, estaremos na nossa linda morada, na nova Jerusalém. Também na nossa nova morada. Louvado seja Deus. Que nós sejamos praticantes da palavra de Deus, não somente um leitor, não somente um ouvinte, não somente um pregador, um comentarista, mas que sejamos praticantes. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.